iniciar essa noite aqui, onde nós teremos a chance de ter dois convidados ilustres aqui. Como eu falei ontem, na abertura oficial do programa, nós temos a honra de ter aqui o Fabrício Garcia, responsável aí por toda a inteligência do varejo físico da Magazine Luiza, uma experiência brilhante e numa das operações que tem redefinido o conceito da transformação do varejo brasileiro, e aqui bem longe somente do varejo digital, mas do varejo de uma forma geral. E aí também a participação, como eu dizia ontem, a honra de ter aqui conosco Alberto Ferrentino, uma das cabeças mais privilegiadas de pensamento de varejo no Brasil, uma das experiências mais contundentes e que tem sido aí um propagador de reflexões muito inquietantes e muito provocadoras. O Alberto sempre muito assertivo, muito contundente nas colocações em relação à inteligência do varejo como um todo. Eu queria aproveitar esse momento, agradecer mais uma vez à Fiesc, agradecer ao Sistema S, ao Senai, por todas essas possibilidades e oportunidades que nós estamos tendo ao longo dessa semana, e os associados do SMC, ao grupo aí de empresas do Estado de Santa Catarina que mantém esse programa esperto, atento, provocando aí essa cadeia de inteligência produtiva na história aí de Santa Catarina. Então, meu agradecimento, meu elogio, meu enaltecimento a toda essa movimentação, a Amélia, a Charlene, a que tem movimentado aí a inteligência do SMC ao longo de todos esses anos. Eu quero aproveitar para compartilhar com vocês, eu pedi ao pessoal da produção para não esquecer de me colocar aqui para eu poder compartilhar o material. Então, eu preciso só que me liberem aqui, vou compartilhar um pouquinho de informação, principalmente os principais insights que foram ontem brilhantemente colocados no nosso seminário, que eu tive o prazer de mediar com o Ivan Murias, o presidente da brasileiríssima Tok Stock, que tem uma importante também experiência aí na inteligência de gestão, na inteligência não somente de varejo, né? O Grupo Iguatemi, o Grupo Boticário. Quero compartilhar um pouco dessa reflexão, só preciso, pessoal, produção que vocês estão me ouvindo, para liberar a minha possibilidade aqui para compartilhar a tela. São coisas muito simples que a gente tem que deixar tudo engatilhado, gente, para não ter muito essa dificuldade. E aí eu quero exatamente compartilhar essa possibilidade do que foi o dia de ontem, algumas dessas reflexões que nós tivemos ontem aqui, importantes. Então, dessa forma aqui, deixa eu botar aqui, sempre compartilhando com o som. Opa! O que acontece aqui? Deixa eu trazer aqui. Oh, meu Deus. Olha o que vem. O Zoom cortou. Abrimos aqui. Maravilha. Então, lembrando, a pergunta fundamental que eu fiz ontem na abertura, e trago essa pergunta de forma muito contínua nesses últimos 5 meses aí, de provocações que eu me mantenho fazendo. E agora? E agora, nesses momentos de ruptura, nesses momentos de novos desenhos, de novas dinâmicas. E agora? Quem éramos nós antes? Quem somos nós agora? Quem seremos nós depois? Quais são as janelas de oportunidades colocadas diante de nós? Ontem eu trouxe que, definitivamente, nós estamos diante de novos tempos, numa nova era, que não foi apenas iniciada nesse momento da pandemia, do momento Covid-19, mas também é importante lembrarmos que eram muitos os indicadores que estavam claros bem antes do início dessa pandemia. Ontem eu dizia que uma das características fundamentais que nós temos como seres humanos é a nossa capacidade de adaptação e flexibilidade. Momento que demanda de nós mais agilidade, mais adaptação, mais capacidade cognitiva para entender o tempo presente, a interpretação dos novos códigos, interpretação dos novos diálogos, das novas pressões da dinâmica do comportamento do consumo e, evidentemente, os novos códigos que estão sendo deixados claros, inclusive pelos consumidores. E aí um slide sobre os principais 10 insights que eu destaquei ontem da troca com o Ivan Murias, que deixou aqui conosco algumas reflexões muito importantes e interessantes e que eu quero que isso daqui seja o fundamento
para o nosso jumping, para a nossa página aqui da inovação de modelos de negócio, com essa participação do Fabrício e do Alberto. Ontem, são muitas as oportunidades de referências de brasilidade, momento de vestir o Brasil, momento de nós olharmos o que está ao nosso lado e sermos capazes de expandir a nossa observação das referências. Não é apenas uma, não são apenas duas, são muitas as oportunidades de inteligência disponível, de códigos brasileiros que podem ser explorados nesse momento. O susto passa, e quando passa, nós temos que estar prontos. E aqui é uma coisa que eu tenho pânico, Fabrício e Alberto, é quando alguém usa um hashtag comigo, e sinceramente, se vocês usam, eu peço até desculpa, mas quer me deixar nervoso é alguém falar: Ferreirinha, não se preocupe, vai passar. Porra, eu não estou preocupado com vai passar. Vai passar, já se passaram 5 meses. A gente tem que lembrar disso. Já se passaram 5 meses no Brasil, já se passou desde a China do início de janeiro. Não se trata de vai passar, é como passar por tudo isso. Como passar por tudo isso? O Ivan ontem fez esse comentário brilhante. O susto passa. E quando passa, a gente tem que estar preparado para reagir, tem que estar preparado para desenhar, tem que se preparar para se antecipar. Os consumidores têm buscado o belo, e eu gostei muito disso ontem trazido nesse Código de Comportamento de Consumo, quando uma operação como a Tokstok já é um traço que eu estou ouvindo em diversas outras operações, do consumidor se colocando disponível para eleições, escolhas, preferência por aquilo que educa o olhar, por aquilo que educa expectativas mais elevadas, o belo que educa, o belo que nos leva aí o conceito de design, que entra fortemente. Ticket médio e conversão estão aumentando, e vai ser interessante perceber pela visão aí profunda de experiência do Alberto e também por essa prática aí do Fabrício, se eles também estão observando isso, que é um código que eu estou observando de forma bem consistente em diversas atividades e segmentos. Ticket médio e conversão aumentam, evidentemente, no momento que o fluxo desabou, ticket médio e conversão têm demonstrado crescimento bem significativo. O poder tem que passar a estar na estratégia e nas pessoas. A autonomia, mudar esse ciclo vicioso. Ontem ele usou até um termo, que o poder pela dominância do controle é uma heroína e deveria ser trazida e traduzida e interpretada essa energia para gerar autonomia para a estratégia, pensamento estratégico e para as pessoas. APP estão reduzindo a fricção nos diálogos com os consumidores. De todos os canais de comunicação, tem se percebido que os apps têm sido mais responsáveis por um nível de diálogo e interação com menos fricção. E é importante essa observação aí quando se fala de comportamento e consumo. A nova jornada de consumo tem sido mais objetiva e mais focada. Fluxo reduziu. Quando falamos de varejo físico ou de ambientes físicos, e aqui eu posso falar de empresas de serviços, hoje eu tive uma reunião com a diretora, vice-presidente operacional do Espaço Laser, que é a maior operação de depilação a laser do mundo. A Espaço Laser, que é uma operação brasileira, já é a maior operação do mundo. Poucas pessoas sabem disso, já são quase 600 pontos de venda somente no Brasil. E eles dizem claramente que a jornada é mais objetiva e mais focada. Aí o Fabrício, que tem uma experiência gigante aí no varejo físico Magazine Luiza, que pode também nos trazer nessa inteligência de modelos de negócio, como ele tem observado também essas possibilidades. Identidade de marca precisa ser mais contundentemente explorada. Marca é antídoto. Em momentos de muita oscilação, são momentos onde as marcas são também elementos muito importantes na tomada de decisão, na tomada de preferência, na eleição. Marcas precisam ser melhor tratadas, desenvolvidas, aculturadas, alimentadas e exploradas. O storytelling entra no jogo da competitividade. Talvez uma das palavras mais faladas e competências mais desenvolvidas nesses últimos anos, e bem antes, inclusive, da Covid-19. Storytelling, saber contar histórias, produzir histórias, defender histórias, passam a ser elementos de competitividade mercadológica. Definitivamente,
o momento do colaborativo, o momento do collab, o momento de dar as mãos. Vai ser muito interessante perceber também, quero trocar um pouco com o Alberto e o Fabrício nisso, esses movimentos muito interessantes feitos pelo Magazine Luiza, pela plataforma Magalu como um todo, como deu a mão, estendeu a mão, melhor dizendo, para outras empresas, outras marcas nesse momento da pandemia. Momento do colaborativo, momento de menos individualismo e mais coletividade. Superar não é mais escolha. E ontem eu iniciei o meu diálogo com o Ivan Murias falando exatamente isso. Superar não é mais uma escolha, é uma necessidade. Eu vou aproveitar exatamente esse momento para usar esse vídeo aqui, que não é um vídeo novo. Eu vou dizer que até eu usei esse vídeo no momento dessas nossas quedas recessivas que nós tivemos nos últimos anos, muito difíceis no Brasil, mas eu achei oportuno nós olharmos para esse vídeo novamente, para aqueles que já assistiram, assistam novamente com esse olhar de talvez faça sentido mais do que nunca a gente observar a mensagem desse vídeo. Superar não é mais escolha, é necessidade. Eu acho esse vídeo simplesmente extraordinário. Diante da situação da ratoeira, o rato decide se exercitar e encontrar ali uma janela de oportunidade. Superar não é mais escolha. E exatamente para nós falarmos sobre esse momento pandêmico, as novas dinâmicas, os novos modelos de negócios, aquilo que de alguma forma passa a ser revelado, acentuado, potencializado, hiperacelerado, dois convidados ilustres. Fabrício Garcia, vice-presidente do Grupo Magazine Luiza, muita experiência no varejo físico, responsável pela inteligência do varejo físico da Magazine Luiza. E assim que eu abrir aqui o lugar de fala de cada um deles, pedir para que eles também contextualizem um pouco da sua experiência. E o Alberto Serrentino, um dos grandes pensadores de varejo no Brasil, uma das grandes mentes privilegiadas de inquietações e provocações sobre a dinâmica do varejo brasileiro. Eu quero exatamente agora convidá-los para que a gente possa abrir esse painel e vou dar aqui o lugar de fala ao Fabrício para que ele contextualize um pouco sobre ele, a experiência, um pouco daquilo que ele vem fazendo nesses últimos anos. Fabrício, seja bem-vindo. Alberto, muito obrigado. Gratidão plena pela disponibilidade, interesse e motivação de vocês estarem aqui conosco. Boa noite, Ferreirinha. Boa noite, Alberto. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse evento tão conceituado, contando um pouco do que a gente está fazendo no Magalu. Eu trabalho no Magalu há 25 anos. E desculpa, Fabrício, sempre... o que por si só isso já é assustador, né? 25 anos com essa cara de moleque que você tem, o varejo é um elixir. Nem tanto. O cabelo já está ficando branco, está caindo também, enfim. Mas assim, a gente sempre trabalhou, é uma empresa muito inovadora, né? Muito vanguardista. A gente brinca que o Magalu é uma startup de 63 anos, a gente vai fazer esse ano. E a gente passou por um processo transformador nos últimos anos, que tem nos ajudado muito, né, nessa pandemia, né? Eu
fiz minha carreira na área comercial e nos últimos... em 2016, quando o Fred assumiu como CEO, ele criou uma vice-presidência para cuidar de toda a parte de loja física, então eu cuido da parte comercial, de operações e de expansão. Nos últimos 4 anos, a gente transformou a nossa loja digitalmente, né? Nossa loja hoje está toda digitalizada, a operação da loja. A gente procurou trabalhar muito a eficiência da loja, a experiência do consumidor dentro da loja, né? Depois a nossa loja sempre foi integrada com o nosso online, então a gente sempre foi uma operação omnicanal. A gente caminhou para transformar a loja num centro de serviço do online também, né? Isso vem crescendo cada vez mais. A gente intensificou muito agora na pandemia, por exemplo, o nosso Ship from Store, né? E depois a gente transformou nossa loja fisicamente, a gente investiu muito no back-office, porque com essa transformação do consumidor, o fundo da loja, que era um lugar mais frio, só ia lá para pagar e tal, transformou num lugar mais quente, em vários momentos é o primeiro ponto de contato do cliente. Na loja é o cara do meu estoque, e eu tive que trabalhar muito esse cara, revisar processo, implementar ferramenta, digitalizei ele, o líder de estoque nosso, treinamos todos eles, né? Depois disso, a gente tem trabalhado muito agora na pandemia. Deu um passo a mais na digitalização. A gente consegue atender o nosso consumidor remotamente com o nosso sistema, né, que foi desenvolvido no nosso Labs. Então, todos os nossos vendedores têm um smartphone e tudo mais, né? E a gente sabe que ter capilaridade de loja é fundamental para a gente ter uma operação online saudável também, né? Então, eu tenho que ter a capilaridade de loja, tenho que ter loja naquele lugar vendendo, e eu vendendo naquela região, consigo ter densidade, consigo ter uma entrega mais barata, consigo viabilizar tanto online quanto offline. Por isso que nos últimos 3 anos, em 2017, 18, 19, nós abrimos 310 lojas organicamente, 60 em 17, 100 em 18, 150 no ano passado. A gente entrou em 4 novos estados, 4 novos mercados, né? Maranhão, Goiás, Pará e Mato Grosso. E também a gente complementou onde a gente já tinha loja, né? Acreditando muito nesse modelo de ter a loja como, além de estar lá para atender o consumidor, de ser um hub também de distribuição, que a gente chama de loja como mini CD. Então, isso acho que é um background nosso, assim, é um pano de fundo de tudo que a gente está fazendo, e acho que na pandemia a gente intensificou alguns trabalhos, que a gente vai falar aqui sobre isso, com certeza. Muito bom. Fabrício, muito bom, te agradeço essa abertura e essa contextualização, e vai ser muito interessante, porque o Alberto é um grande especialista aí de omnicanalidade, né? Essa diversidade de diálogo de canais, e é interessante essa pimentinha que você colocou aí, no momento que tudo se parece que virou transformação digital, você diz a quantidade de 300 e poucas lojas abertas nesses últimos anos, ou seja, o que mostra aí fortemente a relação desse mundo do varejo físico muito importante. Vai ser interessante a gente falar um pouquinho sobre esse modelo de negócios. Mas eu quero dar esse lugar de fala agora de abertura. Alberto, um imenso prazer tê-lo aqui conosco para que esse momento aí inicial de contextualização sua. Boa noite aí, Ferreirinha. Obrigado pelo convite. Parabéns aí aos organizadores. Fabrício, um prazer enorme dividir a tela com ele. É um grande amigo de longa data. É muito bom estar aqui com vocês dois, e muito bom também ter aqui, certamente, muitos amigos, que Santa Catarina é um estado que eu tenho com muito carinho, porque tenho muitos clientes, ex-clientes e muitos amigos. E gosto muito, né, da cultura empreendedora e empresarial do estado. Olha, eu acho que foram tocados aí, né, para tentar um pouco contextualizar, porque eu acredito que a gente vai evoluir nisso na conversa, mas eu acho que foram tocados aí os 2 pontos centrais daquilo que é o tema central que você está provocando e daquilo que é talvez o ponto nevrálgico do que se convencionou chamar de transformação digital. Eu gosto mais de chamar de transformação do varejo. A transformação digital é confundida frequentemente como uma agenda de tecnologia ou de e-commerce, o que é um equívoco gigantesco, porque a transformação digital é, acima de tudo, uma agenda de cultura e organização. E o Magazine Luiza é a prova viva disso, né? Mas não se faz transformação digital pela tecnologia, você faz transformação digital pelas pessoas. É quando a empresa entende e pratica uma nova forma de organizar processos, estruturas, pessoas, e tira o olhar dos canais de venda e dos silos funcionais, operacionais de dados, passa de fato a orientar o negócio a clientes, a dados, e começa a mudar a maneira como
a empresa se relaciona com o cliente e como usa estrategicamente a tecnologia para empoderar essa relação com o cliente. E, de outro lado, quando a gente fala de modelos de negócio, que é o tema central aqui da nossa conversa, o varejo está passando por uma profunda transformação no mundo inteiro e já não estamos mais e não estaremos no futuro num ambiente de competição entre empresas de varejo, mas nós estaremos cada vez mais num ambiente de competição entre plataformas de negócios e ecossistemas, que é uma migração importante, na qual não é para todos, é para muitos poucos que podem ambicionar esse tipo de evolução do seu modelo de negócio, mas isso vai impactar todos os outros que vão ter que aprender a decodificar como se torna o mercado num ambiente dominado por ecossistemas, que são esses ambientes nos quais você, de fato, vai desgarrando daquilo que foi a origem do negócio, passa a escalar o seu negócio usando ativos de terceiros, energia de terceiros, recursos de terceiros, e você se torna uma empresa muito mais voltada a clientes, dados e a capacidade de desenvolver tecnologia e diversificação em serviços do que uma empresa convencional de varejo. Para mim, eu sempre uso o Magazine Luiza como um exemplo das duas coisas, ou seja, de uma empresa que conseguiu e está conseguindo ser a grande referência em transformação digital no nosso varejo, porque não fez disso uma agenda recente, nem uma agenda que embarcou no que o mercado estava falando, mas porque isso está no DNA da companhia. Né? A empresa conseguiu acelerar a transformação do seu negócio porque ela vem construindo as bases e os fundamentos para isso na sua cultura, nas pessoas, na organização, nos processos, e numa visão estratégica que vem sendo amadurecida ao longo dos últimos 20 anos. E ela é o melhor exemplo e tradução do que é uma empresa de varejo que se transforma para um novo animal, um bicho diferente. E quando a gente ouve o pessoal do Magalu falando, nós não somos mais um varejista de eletro, né? Nós somos uma empresa digital com lojas e calor humano. E nós escalamos esses ativos. Né? Nós não temos 1000 lojas para vender geladeira e televisão. Nós temos 1000 hubs que servem como ponto de contato, de relacionamento, de engajamento, de serviço de pós-venda, de entrega, e que também vendem geladeira, televisão, mas vendem mais um monte de coisa, porque quando o Fabrício falou, olha, a gente empoderou os vendedores com um aplicativo que abre não só serviços, dados, informação e tira muito atrito de todo o processo de venda, mas também abre, por exemplo, prateleira finita, também abre o marketplace para que eles hoje possam ativar produtos que não é o Magalu que vende. Então, isso mudou a natureza do negócio, da loja e do colaborador. Alberto, deixa eu fazer, a partir daí, vou puxar uma provocação que você gerou aqui em mim e depois eu vou dar esse segmento isso com o Fabrício. Me fala uma coisa. Quando você fala, eu adorei muito, na verdade, escrevi isso daqui em letra caixa alta aqui, que é um novo animal. Quando você fala desse novo animal e você discorre bem sobre esse novo momento de plataformas de negócios e ecossistemas, deixa eu te fazer, e você usou um termo que eu fiquei bem atento quando você falou, isso não é para todos. Deixa eu entender algo, Alberto. O que você entende pelo seu olhar, experiência e prática? Aonde que estão os principais entraves? O que foram as principais ou o que são as principais resistências das empresas para fazerem essa transformação que você enxerga como fundamental? Então vamos lá, a gente tem duas agendas aí, né, Ferrinha? Uma é a transformação digital do negócio de varejo, que ela é vital e eu diria que ela se torna uma necessidade de sobrevivência olhando para frente. E esse ciclo da pandemia só tornou essa agenda mais urgente, porque ela já existia, ela seria desafiadora para qualquer negócio, agora ela se tornou um imperativo de sobrevivência. Não dá para imaginar uma empresa que não esteja abraçando e percorrendo essa agenda. E está muito claro que essa crise, como todas as crises, óbvio que ela tem uma componente de incerteza, de falta de referências, a gente não tem manual para lidar com o que a gente está vivendo, a gente tem que aprender todos os dias com tentativa e erro. Mas a verdade é o seguinte, é mais uma crise, e todas as crises afetam empresas de maneira heterogênea, empresas, setores e mercados. Então você tem nessa crise, como em todas as outras, empresas que quebram, empresas que encolhem, empresas que sobrevivem, empresas que prosperam. E o Magalu que mais uma vez está voando, como voou em 14, 15, 16, 15, 16 principalmente, quando a gente teve até então a pior crise recente da economia brasileira. Mas não é só o Magalu, né? Se a gente pegar em 15, 16, outras empresas como o RD, como o Renner, como o Boticário, como o Arezzo, nós temos várias empresas que não sentiram a crise, pelo contrário, foram beneficiadas por ela.
E nesses dias a gente viu aquilo que, na crise de 15 e 16, era uma empresa do tamanho do Magazine Luiza, saiu da crise com a metade do tamanho do Magazine Luiza e agora quebrou, né? Ela já estava com uma dificuldade enorme, agora quebrou de vez. Então, e são empresas que nasceram da mesma origem, tentando atender o mesmo mercado. Então, você vê como os modelos de negócio foram mudando, evoluindo e dando um nível de competitividade diferente. Mas tem duas agendas. A primeira agenda de transformação, qual é o entrave? É a cultura. Cultura e liderança. Porque essa é uma agenda que funciona se você tem uma visão estratégica muito alinhada de cima para baixo, que patrocina, compra e dá a velocidade da agenda, e não tem ROI de transformação digital, não tem business case de transformação digital, não adianta falar, me fala quanto você vai investir, quanto você vai retornar e quando, isso não existe, é um ato de fé, e você só faz um ato de fé desse quando quem está lá em cima acredita que isso é fundamental para o futuro do negócio. Foi isso que o Magazine Luiza fez. Quando a ação do Magazine Luiza valia quase nada, né, e o mercado não acreditava mais na empresa, eles pisaram no acelerador e foi o melhor investimento financeiro dos últimos 5 anos no Brasil. Né? Então, esse é um lado da agenda. O outro lado é o da evolução para plataformas e ecossistemas, que eu disse que não é para todos, porque não é mesmo. O que é o gatilho que começa a mudar a cara do negócio? O marketplace. E quando uma empresa entra no marketplace, não para ser uma cauda longa do seu negócio e para complementar aquilo que ele não quer vender, que essa é uma agenda muito limitada de marketplace. Mas o Magazine Luiza, Fabrício, me ajuda, 55, 60 do GMV de vocês hoje já é 3P, né? Ele foi 50 até a pré-pandemia, já estava em 50, né? Crescendo, bateu os 53, agora mais de 60 já, né? Mais de 60 já. Eles estão em período de silêncio, ele não pode dar o número cravado, senão ele vai ferrar com o Fred. Mas isso. Ou seja, o que acontece? O Magazine Luiza não é mais uma empresa de varejo, ela é uma empresa de serviços e tecnologia, porque 60% do que ela vende não é ela que vende. Ela virou uma plataforma que abriga essas empresas, que dá tecnologia, infraestrutura, logística, serviços, segurança, marketing, meios de pagamento e tudo aquilo que eles vão colocando para o seller e para o cliente para gerar tráfego, dados, inteligência e capacidade de atender pessoas de qualquer maneira. Então, eles já não são mais uma empresa de varejo, só que eles estão calcados em ativos de varejo. Eles são mais competitivos porque eles têm, como eles sempre falam, 1000 hubs logísticos espalhados pelo Brasil. Então, o passo seguinte disso é o ecossistema, e que é uma agenda que eu imagino que o Magazine Luiza tenha condições de percorrer. Esse é o modelo dos chineses, dos grandes players chineses como Alibaba, Tencent, JD, Suning, que reinventaram o varejo chinês em 4, 5 anos. Essa é a agenda futura da Amazon, a agenda futura do Google, a agenda futura do Facebook, a agenda futura do Magazine Luiza, é o que a B2W quer fazer também, na qual você, de fato, se desgarra completamente até de ser um negócio que gravita em torno só de varejo, você passa a ser uma grande plataforma, um grande modelo diversificado que cresce aonde o cliente mostra oportunidades e faz isso cada vez mais usando ativos de terceiros como uma alavanca de crescimento acelerado. Você não precisa de tanto recurso, você precisa de muita inteligência, tecnologia e capacidade de decifrar o cliente. Então, a barreira para isso, Ferreirinha, musculatura, visão, domínio de tecnologia, capacidade de você romper fronteiras de negócio sem se perder, porque você parte para uma agenda de diversificação forte, e essa visão estratégica de você querer, de fato, ser uma empresa de serviços que se desgarra daquele seu negócio de origem. Nem todo mundo precisa percorrer esse caminho. Exatamente. Mas o que é importante é o seguinte: as empresas que não virarem plataforma ou ecossistema vão ter que aprender a navegar nas plataformas e ecossistemas. Porque da mesma maneira que na China 80% do mercado digital é dominado por 2, 3 plataformas, o Brasil vai ter uma consolidação. Então, quem não estiver na plataforma e não aprender a fazer negócio dentro das plataformas, vai ter muita limitação no alcance ao cliente, porque são elas que vão concentrar o grosso de tráfego, de base de dados e de conhecimento de consumidor. Eu até vou voltar nesse ponto daqui a pouco com você, Alberto. Eu queria já chamar a atenção aí para esse grupo. Nós estamos aí com quase 200 e poucas pessoas conectadas a nós. Lembrando que somente ontem o desdobramento do nosso webinar já ultrapassou quase 2.000 pessoas. Então, aqui eu quero já chamar a atenção a essa comunidade de empresários, tomadores de decisões, gestores, líderes empresariais que estão conectados aqui conosco, alguns deles já me mandando mensagem aqui,
eu já quero trazer um ponto de inquietação aí fundamental que o Alberto trouxe, e eu escrevi isso daqui de forma bem clara: cultura, liderança que patrocina a velocidade. Eu adorei essa forma que ele construiu, essa forma aqui, de falar de cultura, liderança que patrocina a velocidade. Ou seja, nós estamos lidando com outro tipo de tomada de decisão. Agora, Fabrício, me fala uma coisa. Você, com 25 anos de Magazine Luiza, você tem uma história, né? Na verdade, você não é um profissional que entrou e apenas viu uma parte desse álbum de fotografia. Você viu esse álbum, né? Porque desses 60 e poucos anos de Magazine Luiza, com essa transformação acelerada, você observou esse álbum. Álbum de fotografia... Ferreirinha, deixa eu só te interromper e te pedindo desculpa. Por favor. Eu diria que mais do que observou, o Fabrício é protagonista dessa história, porque ele ajudou a construir isso aí. Exatamente, esse é o meu ponto, Alberto. Você chegou exatamente no ponto. Eu sempre gosto de dizer que álbum de fotografia a gente olha tudo. Quando a gente tinha cabelo, quando a gente perde cabelo, quando a gente estava gordo. Álbum de fotografia é uma história. Eu queria trazer nessa visão estruturada que o Alberto coloca, compartilha um pouco conosco naquilo que é possível. Quais foram as dores ao longo desse caminho, Fabrício? Passar por essa transformação cultural desse modelo de negócios, mas isso também não é algo tão simplesmente um morango em cima de uma tortinha de chocolate, né? Como é que é esse processo? Como é que é passar por isso, né? Onde são os principais obstáculos internos para lidar com essa transformação? Eu acho que o Alberto colocou muito bem. Eu acho que não existe estratégia sem cultura. Eu acho que o primeiro ponto importante da nossa empresa é que é uma empresa de uma cultura muito forte, né? Então, quem não tem fit cultural com a companhia não vai trabalhar na companhia. Isso é fato, né? Então, a gente tem 5 valores, 17 comportamentos, que 80% do meu bônus está amarrado na minha avaliação comportamental, nem estava amarrado nos meus resultados. Quando a gente vai contratar uma pessoa, a gente utiliza essa tabela de valores e comportamentos para contratar a pessoa. Pode ser a pessoa mais competente do mundo. Se não tiver fit cultural, a gente não contrata, porque a gente sabe que não vai dar certo. Nem ninguém é obrigado a concordar com a nossa cultura também. Eu acho que exatamente. Cultura forte é assim, né? Ela tem esse tema, tem um ponto. Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia, né? Mas como nós somos a 4ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil, eu acredito que nosso turnover é muito baixo. As pessoas gostam, é uma empresa que preocupa com a gente preocupa com as pessoas, de fato. Então, o primeiro diferencial nosso é esse. A gente sempre colocou as pessoas em primeiro lugar, sempre acreditou muito, desde a primeira geração, sempre colocou o cliente acima de tudo, né? Como eu falei, uma veia inovadora muito forte. Agora, a gente teve alguns momentos de decisões muito acertadas que a gente teve que enfrentar muitas coisas, né, que não foram fáceis. A primeira, tivemos várias crises, a empresa teve bem, teve mal, enfim. Hoje está capitalizada, mas nunca foi, nem sempre foi assim. Mas lá em 2000, na bolha da internet, a gente teve que resistir a spin-offar a companhia. Nós não spin-offamos. Foi o primeiro grande passo que a gente deu da empresa sempre ser multicanal, né? Então, esse foi o primeiro ponto. Então, isso é uma fortaleza nossa. A empresa, ela é genuinamente multicanal. Não é uma coisa forçada, não é nenhum Frankenstein, né? Depois a gente teve a parte da digitalização, que aí nós nascemos analógicos, vamos dizer assim, e nos transformamos numa empresa digital. É o oposto do que acontece com todas as empresas no mundo hoje. Os grandes players digitais, como o Alberto falou, eles nasceram digitais e estão se transformando indo pro varejo, em empresas físicas. Então a gente teve uma dificuldade grande, óbvio. Você tem que enfrentar, mudar a cultura da companhia e tem que enfrentar as resistências. Um cara de loja entender que a partir de agora ele vai ter que começar a operar para o e-commerce, não é brincadeira. Para o vendedor entender que um e-commerce às vezes tem um preço que está mais barato que na loja e tal, que é natural aquilo ali, é difícil o cara entender. Certo? Só que, por outro lado, ele tem que saber os benefícios que ele tem de ter uma operação integrada. Ele consegue oferecer um sortimento muito maior do que todo mundo. Ele consegue oferecer uma gama de produtos que traz muito mais recorrência do que a gente tinha antes, né? E agora, a gente está passando por uma transformação e, de fato, nós vamos deixando de ser uma empresa que vende de venda de eletrodoméstico para ser uma empresa que vende de tudo, que é o Tem no Magalu. Até fizeram uma pergunta sobre isso aí, se não me engano, né? E aí as lojas estão entendendo que o mais importante de tudo é ter o cliente e ter o cliente comprando várias vezes na nossa plataforma, né? Seja utilizando o Magalu Pay, seja o seller utilizando nossa malha logística, seja o cara comprando pelo e-commerce, seja comprando no nosso site, no nosso app, comprando digitalmente com o nosso vendedor, comprando na loja, enfim, manter ele no nosso ecossistema é o mais importante,
sellers entrando e alimentando, fomentando. Exatamente. Esse ecossistema é o mais importante. Então, acho que, como o Alberto colocou, ter a estratégia e a cultura é importante, uma estratégia acertada, saber onde a gente quer chegar, acreditar nela e executar aquela estratégia, né? E com um propósito por trás disso, nosso propósito, no caso, é digitalizar o Brasil, né? O que eu vejo, na verdade, são empresas que não sabem o que querem e não sabem onde quer chegar. E não tem a estratégia definida. E aí você acaba correndo atrás dos outros, né? E aí você não consegue, acaba não conseguindo executar. Então, a gente teve uma capacidade muito grande de execução, né? Agora, a gente enfrentou várias barreiras, né? Como eu disse, né? E aí o trabalho cultural que a gente tem com a equipe, com todo o nosso time, foi muito forte. Esse shift do analógico para o digital talvez tenha sido um dos mais difíceis que a gente fez com mais maestria, eu acho. Ô, Fabrício, deixa eu pegar esse ponto daí que você falou, essas rupturas culturais e esse direcionamento para essa direção cultural. Eu posso entender aí que quando você diz até enfrentar os desafios, a palavra, existe aí uma necessidade imperativa de treinar pessoas, né? Você precisa dedicar verdadeiramente investimento de tempo, investimento financeiro, para treinar pessoas, aculturar pessoas, conduzi-las no desenvolvimento de um outro mindset, né? De um outro modelo mental. Com certeza. O Alberto colocou que em transformação digital não existe ROI, né? E treinamento também, sabe? Exatamente. O ROI, você não consegue calcular, você não consegue calcular ele, mas ele é qualitativo, ele vai vir, né? De alguma forma. Então, assim, a gente tem várias formas de treinar a nossa equipe. Um dos pontos fortes da nossa empresa sempre foi uma comunicação muito forte, né? Muito coesa e que chega na ponta. Não é fácil você estar em 1.162 lojas, em 18 estados diferentes, 17 depósitos, 5 escritórios esparramados pelo Brasil, fazer isso chegar em todo mundo. Então, primeiro, é óbvio que o top management tem que estar comprado, tem que estar de acordo com a estratégia. Vestido de acordo, né? Tem que ter um bom time, com certeza, né? E aí sim a gente trabalhar. Então, a gente tem uma TV que a gente faz uma transmissão semanal para todos os nossos colaboradores, uma transmissão ao vivo, que utiliza muito para comunicar, né? E a gente tem 2 vezes por ano, a gente coloca mais de 2.000 pessoas, com todas as lideranças da companhia, seja de loja ou do escritório, juntos, só para alinhar todo o plano estratégico da companhia. A gente faz uma no começo do ano, para alinhar a estratégia do ano, e uma lá para outubro, para alinhar o final do ano. O Alberto já palestrou nesse nosso evento umas 2 ou 3 vezes. Ele sabe o que é isso. Então, a gente começou, por exemplo, e a gente sempre tem um tema, né? Então, quando a gente foi começar a transformação digital, em 2015, eu acho, a gente criou Abraço o Novo, né? Pra você ver, nós estamos falando novo normal agora, nós criamos o Abraço o Novo 2015. Já falava o novo normal lá em 2015. Aí a primeira coisa, todo mundo na empresa deveria ter um smartphone, porque nem todo mundo tinha na ocasião. Então, a gente abriu um esquema para todos os nossos gerentes de loja terem e tudo mais. Porque como é que o cara ia operar um smartphone se ele nem tinha um? Então, a partir daí, a gente começamos a mostrar os benefícios de se digitalizar, de se inserir digitalmente, né? E aí a gente começou a fazer essa transformação e a gente faz esses treinamentos anuais. Por exemplo, o tema do líder de estoque que eu te falei, a gente faz um encontro anual com todos os líderes de estoque da companhia, e traz daqui em São Paulo, coloca no hotel, treina os caras 2, 3 dias. Então, a gente talvez seja a empresa, a gente investe muito em treinamento. Não sei se é a que mais investe, mas a gente investe bastante. Mas você colocou aí um ponto, e eu sou para todo mundo que está aí conectado, né? Eu tenho uma preocupação muito grande sempre de quando gerar conteúdo e com brilhantes convidados como esse, é que sejam reflexões contundentes, verdadeiras, práticas. Eu não sou muito academicista, não suporto muito essa coisa de ficar dizendo para onde vai cair o pingo da chuva. Tem que mostrar onde caiu o pingo da chuva. E você falou um ponto aí que eu achei brilhante quando você falou, vamos começar a transformação digital, mas a maior parte das gerentes não tinham nem smartphone na mão. Então, vamos primeiro fazer com que o indivíduo entenda até o que é um smartphone, para depois a gente falar o que vai vir daí. Alberto, deixa eu já trazer aí, logo no início, como você colocou, você é um indivíduo que sempre me impressionou muito, quando você sempre olha muito lá na frente, você é um investigador nato, tem feito aí diversas missões internacionais com empresários brasileiros. Quando você olha lá nesse... Eu vou fazer um comentário muito rápido aqui, só para contextualizar. Eu lembro, Alberto, a primeira vez que eu fui à Ásia, à China, tem exatamente há 29 anos atrás. Quando eu fui à China há 29 anos atrás, Alberto, o Brasil, a América Latina, eu achava que era mais moderno que a China. Então, quando eu cheguei na China, eu falei, eu cheguei numa fazenda.
né, onde tinha vaca no meio da rua. Eu falava, cara, o Brasil, 29 anos atrás, que era simplório, eu falava, porra, a gente está moderno. Hoje, quando eu vou à China, a sensação é que a China foi 29 anos à frente e a gente voltou 29 anos atrás. O que é uma capacidade de olhar à frente muito grande. Alberto, o que você olha nesse ecossistema que você dialoga com muita propriedade? Você olha lá na frente e fala, olha, deixa eu falar para vocês, vou abrir aqui uma janela do futuro e vocês vão enxergar o que vai acontecer, porque isso já está acontecendo lá na frente. Qual é essa distância hoje, Alberto, do nosso mercado para um mercado como o asiático, como a China, etc.? Olha, eu acredito que, primeiro, nós temos ambientes de negócio, do ponto de vista regulatório, cultural, da nossa história, da configuração do mercado, muito diferentes. Então, eu não consigo imaginar que o que aconteceu na China seja exatamente replicável no resto do mundo, porque você tem proteção à privacidade, você tem um tipo de regulamentação em relação à concentração, em relação a tratamento de dados, em relação a privacidade. Todas as leis de proteção a dados e privacidade no mundo ocidental limitam uma série de coisas que na China andaram muito rápido. O peso da concentração é diferente, mas eu acredito que muitas das coisas que aconteceram lá vão acontecer de maneira diferente, com curvas diferentes de evolução, mas vão acontecer. Então, alguns exemplos. A desconstrução de toda a cadeia de meios de pagamentos e serviços financeiros. Estamos vendo ela acontecer agora, né? Aliás, pouco antes da gente entrar no ar, saiu o anúncio, né, da operação envolvendo a Lynx e a Stone, que já estão se tornando um ecossistema, porque já estão começando a virar um bicho diferente. Já não é mais uma empresa de adquirência e aí já não é mais uma empresa de software, né? Aquilo ali já virou um outro animal. E isso já está acontecendo, né? Então, você vê as ações das adquirentes tradicionais derretendo e você vê as fintechs avançando e colocando muita pressão em tudo que está ligado a pagamento, porque a gente tem uma cadeia muito fragmentada, fracionada e muito oligopolizada, né? E o varejo vai passar muito por isso, porque qual é o ativo? Eu vejo, por exemplo, né? Você fala, o varejo alimentar sempre foi mais atrasado na agenda de digitalização e transformação. Na pandemia está tirando o atraso. Isso que eu ia falar, a gente viu agora na pandemia, né? O varejo alimentar então, totalmente atrasado. Se você pegar o balanço publicado agora do segundo trimestre do Carrefour e do Pão de Açúcar no Brasil, da venda alimentar do GPA, você já tem quase 6% feita por canais digitais, do Carrefour quase 8%, e na bandeira Pão de Açúcar, isso é 15%. Em algumas praças e algumas regiões do Brasil, tanto para um como para o outro, esse índice de 15% já foi alcançado. Então, pensar disso em 4, 5 meses é um negócio surreal, né? Jamais imaginaríamos isso. Mas está mudando o comportamento, o hábito, e está acostumando as pessoas a comprar de um jeito diferente, mesmo quando elas voltarem a comprar mais em loja. Aquilo que você falou é regra geral, né? Queda de tráfego, aumento de conversão, aumento de ticket médio, e as pessoas estão fazendo compras pragmáticas em loja, né? Alberto, isso é um fato. Alberto, isso é um fato. Você, em todos os setores. Pela sua visão em todos os setores, aquilo que eu trouxe no início é fato. Conversão aumenta, ticket médio aumenta e jornada de consumo mais objetiva. Total, no mundo inteiro, em todos os setores, sem exceção. A compra exploratória, a compra de descoberta, a compra de interação social, a compra prazerosa, a compra de passeio, não existe nesse momento e não vai existir enquanto tiver vírus circulando. Então, a compra é muito mais racional, pragmática, planejada e, portanto, menor frequência, maior conversão, maior ticket médio em cada transação. Isso vai voltar, mas vai voltar de um jeito diferente, né? Então, se a gente pensar que a gente está falando de um setor... E aí, qual foi uma das alavancas para que isso explodisse, não no caso do Pão de Açúcar e do Carrefour, mas de todos os supermercados, né, regionais e familiares que não tinham a menor estrutura, infraestrutura e preparação para uma agenda digital? Os apps de delivery. Os apps de delivery se tornaram a alavanca para você rapidamente entrar no mundo digital. E os marketplaces. Então, Rappi, Uber Eats, iFood, mas também Magazine Luiza, mas também Mercado Livre, mas também B2W, se tornaram um atalho para quem não tinha minimamente preparação para fazer isso. Qual é o problema, Ferreirinha? E aí eu vou responder a sua pergunta.
de quem é esse cliente que está comprando dentro dos apps ou dos marketplaces? Não é mais. De quem é esse cliente? Exatamente. E de quem é o dado do cliente e de quem é o aprendizado sobre o comportamento desse cliente. Então, uma coisa é o Pão de Açúcar, que comprou o James, que controla a jornada, que tem os dados, que sabe quem está comprando online, quem está comprando offline, quem está comprando nos dois, como ele está comprando, e que tem essa base toda no seu CRM, que vai saber explorar isso para se adaptar às mudanças de jornada à medida em que a curva do vírus mude. Mas e quem está refém totalmente dos marketplaces e dos apps e não tem a menor ideia de quem é o cliente, quando e como está comprando? E, de outro lado, você tem uma plataforma aprendendo todos os dias de maneira brutal. E onde está esse dado, né? Então, essa é a grande mudança. Então, quando você falou, projeta para frente o que vai acontecer. Eu projeto facilmente. Fantástico. Quem dominar o cliente, a jornada, os dados e entender comportamento pelos dados, vai saber crescer e explorar oportunidades e vai ter um ativo na mão para escalar os modelos de negócio. Quem não tiver essa capacidade de entender o cliente, não só pelo cara a cara e pelo contato físico, mas pelos dados e a inteligência e a jornada, vai minguar. Deixa eu fazer aqui. Olha, eu fico sempre... Chega a mexer na minha coluna, porque eu adoro reflexão inteligente, que provoca, que traz possibilidades. Fabrício, nesse tempo aí, né, nesse período pandêmico, o que você já poderia compartilhar conosco, o que você já observa de comportamento de consumo diferenciado? Além disso que nós falamos, ticket médio elevado, jornada de consumo, o que cresceu mais? Aquilo que você puder compartilhar, Ferinha, a gente percebe que começou a ter um olhar para isso que a gente não estava nem esperando tanto. Aonde você percebe já um comportamento de consumo nesses 1.000 e poucos pontos de venda que você tem pelo Brasil? Bom, assim, primeiro, sobre o que o Alberto falou, só queria complementar. Eu acho que, como ele disse, o ecossistema, ou você é um ou você está conectado em um, né? Você não vai conseguir sobreviver sem estar num ecossistema. O que eu acho aqui, Alberto, é que eu acho que a diferença do chinês para o americano, eu gosto mais lá do chinês, é que você tem que ter o seu ecossistema para ajudar o seller a crescer com você passar a informação para ele. Então, a Alibaba tem um portal do seller que é espetacular, que dá para o cara, ó, esse produto, por esse preço tal, você vai vender mais, é uma coisa absurda que a gente está trabalhando para chegar nesse ponto também, né? A gente está evoluindo muito no portal do nosso seller para ajudar o seller a vender mais, ele vendendo mais, eu consigo tá muito melhor, trazer mais consumidor e tudo mais. E trazer ele para nossa malha, porque quando ele usa a minha malha logística, eu tenho muito mais domínio do nível de serviço, que é o grande problema do marketplace. Você colocar a sua marca na mão de um terceiro e acabar se complicando, porque o cara, querendo ou não, comprou no app do Magalu. Exatamente. Então, acho que os ecossistemas têm essa função aí. Acho que esse é um grande ponto. Perfeita a colocação do Fabrício. E aí que está, Ferrinha, quando eu falei, olha, o que nós temos que entender é o seguinte, o varejo vai mudar, e vai mudar de duas formas, né? As empresas vão ter que transformar, evoluir a sua cultura, o seu estilo de liderança, os seus desenhos organizacionais, o seu tratamento com olhar para clientes e dados e o uso estratégico de tecnologia. Mas, de outro lado, ou as empresas embarcam numa agenda de plataforma e ecossistema, ou elas aprendem a navegar dentro dessas plataformas. Porque é o que o Fabrício falou. Se você tem uma postura de aprender, saber usar e saber extrair valor desses ativos, dessa infraestrutura e de tudo que são os serviços que as plataformas vão ofertar para os sellers, e você constrói a sua inteligência de como tratar isso e como você também construir suas bases de dados, de conhecimento de cliente, de tratamento de dados, e de como depois você escalar isso também, trabalhando inclusive dentro das plataformas, e não precisa ser em uma só, porque o que a gente está vendo na pandemia, as empresas estão subindo em todas para depois entender o valor de cada uma delas, né? Ou então você está à margem do mercado, porque essas plataformas serão dominantes, né? Terão uma capacidade de atração de tráfego e de clientes e de eficiência pela infraestrutura brutal, e quem não tiver dentro delas ou construindo o seu próprio caminho vai ter muita dificuldade de acessar clientes, porque o grande ponto, Ferrinha, é que a gente tem um modelo de gestão e um sistema de gestão em varejo que olha muito para produto e operação e olha quase nada para cliente. Então o sujeito vira para você e fala, ele sabe quantas pessoas entram na loja, qual é a taxa média de conversão, o ticket médio, itens médios por venda, a venda média para o vendedor. Você fala, tá bom, você sabe quantas pessoas entraram e quantas compraram, mas você me diz quem entrou e quem comprou? Ele não sabe. Mas se você falar com uma empresa digital, ele sabe exatamente quem é a pessoa que entra na plataforma dele, faz o quê, com que frequência e como ativar essa pessoa. Então, ou a gente começa a gerenciar clientes, medir clientes e engajar clientes,
ou a gente fica obcecado por produtos e operações e alguém vai dominar o cliente. Não, e o ponto aqui, eu vou voltar, Fabrício, no seu ponto, eu vou voltar, só queria fazer uma ilustração para todos que estão conectados aqui, que esse universo de inteligência colocado aqui vai muito além do varejo. Se a gente olhar para os serviços, a gente vai entender claramente o Grupo DOR, por exemplo, Grupo Amil, por exemplo, que tem hoje a dominância de todo o ecossistema. E você pega um Grupo DOR, ele está na maternidade, ele é dono do hospital, do oncologista, da cirurgia, do laboratório. O ecossistema está na mão. O ecossistema está na mão do Grupo DOR, o ecossistema está na mão do Grupo Amil. E aí, essas consolidações que o Alberto colocou varejo, ela também vai para serviços. Ela também está indo para esse universo muito forte dentro dessa área. Fabrício, continuando. Sobre o comportamento do consumidor, bom, a primeira grande mudança que teve, o Alberto pode até me corrigir nesse caso, vários consumidores que não eram digitais se tornaram digitais. Né? Não precisa ir muito longe, a minha esposa é um caso. Ela comprava pouco pela internet, né? Eu sempre fui heavy user. Ela comprou tudo, se imaginar agora. Então, esse cara, várias pessoas que não eram se tornaram digitais. E dependendo da categoria, Fabrício, isso aí significa entre 30% e 60% do crescimento das vendas digitais apurado pelas empresas que medem isso, né? São novos consumidores que não compravam digitalmente. Isso, A gente teve vários novos clientes na companhia que vieram através do digital. Eu acho que a compra está mais assertiva, o cara sai a comprar e voltar, então a conversão com certeza aumentou. Por incrível que pareça, as lojas que a gente reabriu, a gente está tendo uma performance muito acima do que a gente esperava, né? Uma coisa impressionante, né? Eu acho que tem aquele cara que quer comprar digital, que quer comprar da loja, mas não quer sair de casa. Então esse cara está comprando remotamente, através do WhatsApp, porque ele tem a curadoria do vendedor. Acho que esse é um canal, foi criado na pandemia, ele veio para ficar. Hoje ele esse mês aqui, que a gente está com 96% das lojas abertas já na empresa, mais de 10% da nossa venda já está vindo através do mobile remoto, que a gente está chamando. Quer dizer, é um canal novo que veio, né, que vai ficar muito relevante. Com certeza. Né? É um outro comportamento. Eu acho também que agora, até quando tiver vacina, o consumidor vai entrar onde ele tiver segurança, né? Então, por exemplo, a gente criou vários protocolos, né? E a gente usa nossas câmeras para poder tá auditando se as pessoas estão cumprindo ou não. Mas teve um caso de uma loja aí no Nordeste que um cliente marcou no Instagram da Luiz Helena de que o gerente estava sem a máscara. Então, assim, você vê a preocupação do consumidor, né? Do próprio cliente auditando, né? O cliente auditou. Então, ele não vai entrar na loja se ele não se sentir seguro, né? E eu vou te falar uma coisa que... Alguns produtos, como o Alberto falou, alguns produtos, como o caso de mercado, né? Bem de consumo, que a pessoa não comprava digitalmente, passou a comprar. Isso foi um fenômeno. A gente entrou forte nessa categoria. Nossa ideia inicial é vender mercado e entregar rápido. Então, a gente colocou nas nossas lojas para chipar da loja. Então, no auge da pandemia, quando os supermercados estavam pedindo 15 dias para entregar produtos de limpeza e tal, a gente estava entregando em um dia. Quem tinha na loja entregava para o cara. Então, Fabrício, eu só fazer uma ilustração aí que você colocou alguém que entrou na loja, marcou a Luiz Helena. Eu ontem recebi um direct da Luiz Helena. Aí eu falei, Luísa, você está em todos os canais, porque você acha até que é alguém escrevendo pela Luísa. Não é. Aí eu sei. Tem cliente pergunta, mas e a Luísa? Fala, sou eu mesmo. Não, mas aí eu respondi, falei, Luísa, deixa eu falar, você ou alguém está escrevendo? Não, Ferreira, sou eu que estou escrevendo. Eu falei, gente, é uma coisa impressionante essa mulher, a capacidade dela de estar em todos os lugares. O Fabrício, deixa eu fazer uma pergunta aí que veio aqui, numa pergunta do público, porque eu gostei bastante aqui dessa pergunta que veio. Durante esse período digitalização, né, da transformação digital, você consegue medir o treinamento foi mais intenso, menos intenso? Se treinou mais durante esse período da transformação digital, quando era somente analógico? Como você consegue olhar para isso e dizer, essa pergunta eu gostei, durante esse período aí de transformação digital, você percebeu mais investimento em treinamento, não só investimento financeiro, né, mas investimento de doação? Como é que foi isso? Não, a gente investe cada vez mais em treinamento, sabe, Ferreirinha? A gente investe bastante, a gente não reduz o investimento. O que a gente faz, a gente intensifica aquele tema. Com certeza, em 2016, 2017, a gente falou muito disso, né?
que é muito importante todos na companhia entender o que está acontecendo, até para passar a mensagem, para ajudar a transformar a companhia, senão a companhia não transforma. Uma companhia que tem 30 mil pessoas trabalhando, não adianta 2, 3 querer transformar. Todo mundo tem que estar entendendo por que a gente está fazendo aquilo e o benefício que ele vai ter. O cara só faz... Você só muda de sistema quando o sistema é melhor do que você usava antes, senão você não vai mudar, né? Só tiver algum benefício, alguma facilidade. Então, o cara tem que entender a razão daquilo que está acontecendo. Agora a gente está explicando para o cara a razão do Tem no Magalu, o que é nos tornar um ecossistema, o que é a loja, como que a loja se insere nesse contexto, como que o online se insere nesse contexto, como que as pessoas... Então, assim, a gente identifica muito o tema, né? E agora, a gente sempre aumenta o nosso investimento em treinamento. A gente nunca investe menos do que a gente investiu no ano anterior, tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aí. Alberto, como um grande pensador que monitora aí todos os ecossistemas disponíveis, e, evidentemente, Fabrício, vocês aí que são uma ponta de lança brasileira e que também estão observando as movimentações internacionais. Aonde, Fabrício, vocês, Magazine Luiza, e aonde, Alberto, enquanto ecossistema brasileiro, vocês conseguem dizer, Ferreirinha, nisso daqui, o Brasil, nós somos referência hoje mundial e poucos no mundo estão fazendo isso que nós fazemos. Fabrício já começou a dar um sorriso aí de lateral, pode bater no peito e falar, porra, isso a gente é incrível, Ferreirinha. Mas vamos olhar para agora, nesse momento de brasilidade, esse momento de destacar também em cima das nossas dificuldades, aonde Alberto, numa visão mais plena e ampla, Fabrício, em cima do seu modelo de negócio, aonde vocês olham e falam, deixa eu falar uma coisa, eu vou usar um exemplo aqui, Alberto e Fabrício. Eu realmente acho, verdadeiramente, que no conceito eu vou falar de hospitalidade. Não vou falar aqui do imperativo da tecnicidade, que isso a gente é mais baixo, mas no conceito da humanização de serviço na hospitalidade brasileira, nos principais hotéis do Brasil, em patamares de diferenciação, nós somos imbatíveis. O brasileiro gosta de pessoas. Então, a hospitalidade brasileira é uma hospitalidade humanizada, totalmente diferente do que acontece na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Isso eu digo que nós somos referência mundial. Aonde vocês me diriam que nós somos hoje referência no mundo e o mundo poderia aprender conosco? Quer começar, Fabrício? Fabrício, começa você. Pode. Bom, assim, Ferreirinha, a hora que falou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Assim, eu acho que a primeira coisa é o foco no cliente que a gente tem em nível de serviço. Eu acho que o Brasil é muito ruim em ser data-driven, como o Alberto falou. Acho que lá fora eles estão muito mais evoluídos do que a gente, em termos de dados. Agora, em termos de nível de serviço, de cuidar do cliente, o brasileiro acho que é diferenciado. A gente tem uma capacidade de adaptação que acho que quase ninguém no mundo tem, né? Eu tenho 42 anos, eu já passei por umas 10 crises, então isso o brasileiro tem uma resiliência que eu acho que poucas pessoas no mundo têm. Isso ajuda muito as empresas a se transformarem, porque você tem que se adaptar a diferentes cenários. Mas como seu modelo de negócio, você olha algo que você fala hoje, eu quero que o Alibaba venha aqui aprender com a gente, que a Amazon venha aqui aprender com a gente, o que você destacaria que, quanto modelo de negócios, vocês são impecáveis? Eu acho que a operação brasileira é uma operação muito boa, eu acho. Tá? Agora, para mim, o grande ponto do brasileiro, que se diferencia muito de lá de fora, eu acho que o calor humano é uma coisa que a gente tem que ninguém tem, sabe? Acho que aí é uma coisa... E criatividade também do brasileiro é algo que você não encontra fora daqui. Né? Lá fora eles são muito mais by the book, se acontece alguma coisa e tem dificuldade de se adaptar. Acho que essa capacidade que a gente tem aqui, ninguém tem. Acho que a gente evoluiu muito em termos de operações também, né? Não só de loja, mas de vários aspectos, né? Agora, acho que no aspecto tecnológico a gente tem um gapzinho aí, em termos de processo, de dados, que a gente precisa adorei o gapzinho. Gapzinho foi maravilhoso, falta pouco, né? Um gapzinho só. Um gapzinho, eu achei extraordinário. Alberto, aonde você consegue observar aí uma excelência brasileira de referencial? Eu endossaria o que vocês dois falaram, né? Eu acho que realmente assim, o traço cultural mais admirado no Brasil é a cordialidade, é o calor humano, é a socialização, essa capacidade, a alegria que nós temos, né? Isso contagia. E, de fato, o Brasil é um lugar onde as pessoas gostam de estar e os brasileiros são pessoas com as quais as pessoas gostam de estar, porque o brasileiro normalmente ele é alegre, sociável, caloroso, amigável. Essa é a nossa fortaleza.
Então, e tudo isso se traduz exatamente no que vocês falaram, né? Quando você falou, pô, em hospitalidade nós somos referência porque, de fato, a gente tem um nível de humanização e calor no trato com as pessoas que as pessoas, né, reconhecem e se sentem impactadas. Ou como o Fabrício falou, pô, em operação, em atendimento, em serviço, o Brasil, de fato, quando as pessoas estão engajadas, preparadas e bem treinadas, elas funcionam muito bem, porque você consegue, de fato, colocar essa coisa que está no DNA cultural do Brasil. Porém, eu só queria chamar a atenção que eu acho que talvez o grande gap que nós temos, cultural, e que nesse momento, com essa agenda que nós vamos ter que enfrentar, se torna um grande desafio estrutural do nosso país, e obviamente para nossas empresas e lideranças, é disciplina. Porque o chinês não é criativo, mas ele é disciplinado. Incrivelmente disciplinado. Trabalha muito também, né, Alberto? É asiático, né, Alberto? Essa cultura asiática de disciplina. Muito disciplinados. É quase milenário isso. O brasileiro ele é criativo, ele é sociável, ele é amigável, ele é bem-humorado, ele é alegre, mas ele é profundamente indisciplinado. E você não consegue acelerar uma agenda de inovação só baseada na criatividade. É método, é disciplina. É como o Fabrício falou, você ganha o jogo na execução, não é no desenho da estratégia das coisas. Então, onde é que está a execução? Está na disciplina, está no fazer, no se comprometer. E isso é um desafio gigante para as lideranças. Assim, Alberto, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu acho que eu concordo plenamente com o que o Alberto colocou. Até eu falei de operação, Alberto. A primeira NRF que a gente foi aqui em 2000. Foi 2000, acho. A primeira que você foi comigo foi 2000. Isso. Então, se você pegar aquela época, quando a gente comparava as empresas do varejo americano com o brasileiro ou europeu, e você olha hoje, nós estamos muito no nível deles em termos de operação. O Brasil evoluiu demais, né? Então, por isso que eu acho que nesse tema, alguns aspectos, nós somos até melhor do que eles, como você falou, em relação ao serviço. Agora, a disciplina, ela é tão importante. Quando o Fred criou a agenda de transformação digital, a gente tem 5 pilares, tá? Qualquer agenda que qualquer pessoa, qualquer líder da companhia fosse falar, a gente trazia os 5 pilares. Né? Esses 5 pilares ficaram fincados na companhia durante 4 anos. Então, a gente não abriu mão deles, né? E agora a gente mudou alguns, né? E a gente está trabalhando em cima dos atuais, que é crescimento exponencial, Super App, entrega mais rápido do Brasil, enfim. Né? Então, a gente tem. Então, essa disciplina, ela foi fundamental para a nossa transformação. Agora, não é fácil ter disciplina no Brasil. É uma coisa que eu estou falando. A gente criou o protocolo de segurança e eu sempre lembro do meu pessoal de operações. A pandemia não passou. Nós temos que cumprir o protocolo. Muito e tal. Bom. Porque o cara, uma semana, trabalha de máscara. Passa 10 dias. A outra máscara, depois da máscara, já está aqui. Então, assim, a gente voltou a trabalhar no escritório hoje. Eu usei máscara o dia todo. É muito ruim, incomoda, mas tem que usar, não tem o que fazer. O brasileiro tem essa dificuldade. Eu concordo. Mas, Fabrício Alberto, eu só queria explorar um pouco mais isso enquanto modelo de negócio. Vou fazer aqui uma analogia mercadológica. Eu, olhando para o mercado de uma forma geral, eu falo que o modelo de negócios hospitalar, por exemplo, num patamar de luxo brasileiro, é um exemplo hoje mundial. O que a gente tem hoje, como Einstein, como Sírio-Libanês, como Fleury, poucos lugares no mundo têm, tá? Na Europa não tem isso, a Ásia não tem, os Estados Unidos, então, está bem longe desse tipo de possibilidade. Eu até digo, Alberto, que nós poderíamos ter nos tornado, porque o Brasil aí, mais uma vez, a porra da disciplina, a gente poderia ter se tornado o exemplo do turismo de medicina no mundo. Turismo de saúde poderia ser no Brasil. O modelo de negócios dessa categoria hospitalar, num patamar mais premium, num patamar mais luxo, é um modelo de negócios hoje referencial no mundo. O mundo vem aqui entender como é que isso conseguiu chegar nesse patamar no Brasil. E muita gente vem para aqui, para as cirurgias plásticas, para as técnicas de cirurgia plástica. Quando você olha, Alberto, para esse universo que nós temos, você identifica algum modelo de negócios que você destacaria? Você diz, Ferinha, nós temos muito ainda arroz e feijão para trabalhar aqui como modelo de negócios na área do varejo como um todo? Sim, eu acho que nós temos muita criatividade, né? O Brasil tem, você é um especialista disso, né? O Brasil criou marcas incríveis, negócios incríveis, mas o Brasil tem uma coisa, né? O tamanho do nosso mercado interno
ele acomoda as empresas, né? Então, Fantástico. quando você pega empresas de mercados pequenos, elas são obrigadas a ter cultura global e a ter uma ambição global, porque senão elas não crescem, né? O Brasil é tão grande, é tão complexo, que as empresas não se sentem minimamente pressionadas a ter que buscar crescimento fora das fronteiras. E isso nos torna um mercado, inclusive, relativamente protegido, não mais só pela regulamentação ou pela proibição, como foi no passado, mas pela complexidade, né? Quantas empresas e marcas internacionais entraram e fracassaram no Brasil porque não conseguem entender o Brasil. Aqui tem barreiras gigantes, né? Então, agora, eu vejo aqui muita coisa de classe mundial. Então, o que o Fabrício estava falando é verdadeiro. Eu vi o varejo no mundo há mais de 30 anos. O gap que o Brasil tinha em práticas, em adoção de tecnologia, em escala de negócio, em capacidade de absorção de novas práticas, processos, métodos e de tecnologias, era muito grande em relação a Estados Unidos e Europa, e hoje não é mais. E você tem empresas no Brasil, e o Magazine Luiza é uma delas, mas tem várias outras empresas e marcas brasileiras que poderiam estar jogando em qualquer campo de jogo no mundo. Fantástico. Tem condições para isso, né? Agora você fala, nós temos estruturalmente uma capacidade realmente de inovação. Você falou da saúde de elite, né? Que de fato é de excelência, é de classe mundial, e infelizmente para pouquíssimos no Brasil. Exatamente. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais massificado. O modelo do Apvida, que é de total verticalização, e hoje eles são a segunda maior operadora de saúde do Brasil, e ela é democrático, né? São 4 milhões de clientes. Eles vão, né? Hospital, clínica, médico, laboratório, a operadora de saúde, odontologia, tudo verticalizado, tudo interno, com custo baixo, e consegue chegar na ponta a um nível de preço que torna o serviço acessível para muitos, né? Isso é uma inovação brasileira, né? O atacarejo, Ferrinha, para ficar no mundo do atacarejo, exatamente. O atacarejo é uma invenção brasileira. Atacarejo. Ele existia na Europa. Roberto, tá aí, olha, tá aí algo que você falou, que eu vejo que é uma estrutura de modelo de negócios nossa, referencial, e é um expoente hoje, o atacarejo. Adorei. Que lá fora você tem os clubes de compra, os Costco da vida, Santos Clube. Agora, atacarejo no Brasil... Atacarejo não, Santos Clube da vida que você tem lá fora. Então, assim, você vê no Brasil inovações, inclusive em modelos, e eu acho que a grande vocação do Brasil, o Brasil tem esse mundo, essa concentração demográfica tão perversa, né, que as coisas que escalam no Brasil são as coisas para massa. Então, o Magazine Luiza conseguiu ter o oxigênio, a musculatura e a capacidade de fazer esse negócio chegar onde está hoje, porque ele era um negócio de massa que te dá essa capilaridade, essa possibilidade de ter 1000 lojas, essa possibilidade de ter um negócio escalável, de você pendurar um negócio de serviços financeiros embaixo dele, de você se tornar uma empresa de crédito, de se tornar uma empresa de seguros, de você se tornar uma empresa de serviços. Se você faz isso para nicho, você não consegue escalar. E aí você não consegue dizer, criamos uma realidade que é de classe mundial. O atacarejo não. O atacarejo, ele é, por excelência, o nosso formato democrático de descontos para massa, né? Então, eu acho que essa é a vocação do Brasil, né? Fazer coisa massificada. Olha, Alberto, estamos chegando aqui já no final, eu quero garantir aqui o respeito ao tempo de vocês e ao respeito de todos conectados. Eu vou passar aqui em cima de algumas perguntas, mas eu vou passar dizendo que isso já foram até devidamente abordados e respondidos. Aqui, Alberto, você fez um comentário que eu queria deixar isso daqui como uma reflexão presente na cabeça de todos. Há anos eu dialogo dizendo que um dos maiores desafios que nós temos brasileiro é fazer com que o tamanho do nosso mercado não nos acomode. Porque o tamanho do nosso mercado cria uma zona de conforto, muitas das vezes, de competitividade, porque a gente tem, por si só, um país de 200 milhões de pessoas, que, por si só, é maior do que muitos continentes do mundo. Olha, algumas perguntas que vieram aqui. Shopping Center brasileiro, Alberto é o expoente, mas vou passar por isso. Shopping Center brasileiro, quando a Ásia não estava tão desenvolvido, eu mesmo dizia que nós estávamos virando uma escola. Hoje, o nível de shopping center na Ásia é uma coisa assustadora, o que eles têm feito lá com equipamentos de shopping center, e aí eu mesmo tenho me refraseado em relação a isso.
Não há dúvida, muitas das perguntas aqui se o consumo digital vai aumentar, já ficou devidamente claro aí, olha os percentuais que o Alberto trouxe, olha o que o Fabrício trouxe aí, dizendo da transformação desse comportamento do consumidor que não comprava digital e usou até o exemplo da própria esposa dele. Então, isso é irreversível, nós vamos ver isso caminhando cada vez mais nessa direção. Quando lá atrás se falava está no digital ou não está, vai morrer, Alberto também trouxe isso brilhante quando ele disse que precisa entender que a transformação digital é imperativa. Então, essa pergunta foi passada aqui, trabalhada de forma muito clara ao longo do caminho, tanto na parte de treinamento, tanto na parte aí dos aplicativos, da forma como um todo que foi devidamente abordada. Alberto e Fabrício, vou falar uma perguntinha rápida no ping-pong para a gente finalizar aqui esse bate-papo. O que você, Fabrício, acredita que não muda mais depois dessa pandemia, além do digital? Você olha lá na frente e fala, olha, Ferreirinha, isso daqui eu acredito que não vai mudar mais. Ou seja, esse consumidor vai navegar por todos os lados, ele vai usar não importa. O que você, na sua cabeça, nesses últimos 5 meses, você tem trocado com o seu time e falar, ó, vamos se preparar que isso não é mais possível de ser revertido? Eu acho que a digitalização, com certeza, a transformação digital, né? A omnicanalidade, tema de estar num ecossistema ou se transformar em um. Eu concordo que vão ter poucos, né, que vão predominar, você vai ter que estar inserido dentro dele. O pessoal da China traduz a palavra para datificação, né? Acho que o dado, você vai ter que ter domínio dele, com certeza, não tem como viver sem. A empresa não pode deixar de ser data-driven, né? E aí eu acho que tem 2 pontos importantes aqui. Assim, eu acho que o foco nas pessoas, cada vez maior, muito grande, e acho que customização também é uma palavra que vem para ficar, assim. Vai ter que saber cada vez mais o que aquele cara quer, para você oferecer para ele o que ele está precisando. E aí, quando o Alberto fala de dados, quando você começa a dominar o dado, você começa a criar propensões de compra para o cara. Então, eu sei que você está propenso a comprar aquilo e consigo te oferecer. E aí, eu consigo customizar para você. Aí, nós estamos trabalhando agora, a gente tem um sisteminha de customização e recomendação bom, a gente quer humanizar a recomendação, sabe? A gente quer deixar ela um pouco mais humanizada do que só aparecer. A gente está trabalhando em cima disso. Até onde está o nosso diferencial que você trouxe, né? A nossa característica humanizada, que é uma característica importante nossa enquanto brasileiro. Muito bom, Fabrício. Alberto, a mesma coisa. Perdão. A mesma coisa, Alberto. Eu endosso tudo que o Fabrício falou. Do lado do consumidor, eu acredito que eles aprenderam a comprar de um jeito diferente, a usar os canais digitais de um jeito diferente, a interagir com as marcas, com vendedores de um jeito diferente. Tem coisas que ele está morrendo de saudade, de vontade de voltar a fazer como era antes, tem coisas que ele não está com saudade e que ele aprendeu a usar e vai incorporar como hábito definitivo. E as empresas vão ter que ter a sensibilidade de entender as jornadas, como elas vão, né, se moldar ao momento no qual a gente não tenha mais o medo e o risco de saúde. Do lado das empresas, eu acredito que, primeiro, as empresas estão entendendo que essa jornada não começa pelas coisas divertidas, ela começa pela cozinha e pela cultura. E isso é árduo, demorado e requer uma dose de determinação e disciplina gigantescas e não se faz rápido. Então, por exemplo, vamos entender que a vida não é parque de diversão, né? Quem preparou... Então, é o que o Fabrício falou. Quando a empresa não tem uma visão clara, não tem uma estratégia clara, não tem uma cultura preparada e não tem a infraestrutura, ela sai atirando para tudo que é lado, se perde nas iniciativas e não chega em lugar nenhum. Eu acho que as empresas aprenderam isso, né? Ou seja, o cara começa a querer fazer um monte de coisa e fala, pô, legal vender pelo WhatsApp, mas eu não tenho cadastro, eu não tenho base de dados, eu não tenho CRM, eu não tenho e-commerce, como é que eu vou vender pelo WhatsApp? Vou vender para quem? Né? Como é que eu vou interagir? Oferecer o quê e para quem? Oferecer o quê e para quem? Então, acho que as empresas aprenderam o seguinte, você começa a casa pela fundação, não pelo acabamento. E isso é uma lição que as empresas estão tirando o atraso agora com muito esforço e dor. A outra coisa é que as empresas tradicionais estão começando a acreditar que são capazes de mudar. Porque eu estou assistindo nesses 4, 5 meses empresas fazendo coisas que provavelmente não fariam em 2, 3 anos numa situação sem essa pressão que nós estamos tendo hoje, né? Então, quando o cara se viu com as lojas fechadas e sem ter como, né, sobreviver e atender clientes, a necessidade fez a virtude.
e as pessoas começaram a mobilizar as estruturas e as pessoas dentro das empresas e descobrir que quando você delega, confia, é pragmático, tem clareza dos problemas, dos desafios e solta as pessoas, aceita o erro e incentiva a colaboração interna e externa, as coisas acontecem. Então, os líderes estão começando a aprender que as suas empresas são capazes de fazer mais de maneira mais rápida e de mudar. E isso foi descoberto e não volta atrás. Eu estou ouvindo empresas, e não é o caso do Magazine Luiza, porque eles já estão fazendo isso há anos, mas tem empresas que estão dando testemunhais agora, dizendo, pô, a gente está andando em ritmo de startup. Quando o Fabrício falou, nós somos uma startup de 60 anos, né? Tem empresa que está falando, pô, agora sim eu estou entendendo o que é a cultura digital e a dinâmica de uma startup, e eu estou começando a ver que minha empresa pode ser diferente. Então, eu acho que isso vai ser um legado irreversível. E Ferrinho, eu estou com você. Eu não gosto de ficar olhando para isso com a história do vai passar, vai passar, vai passar. Que vai passar, vai passar. De um jeito ou de outro vai passar. Mas eu acho o seguinte, nós vamos ter legados. Depois que passar o drama humano, nós vamos ter legados no ambiente de negócios gigantescos. Só complementar um ponto aqui, desculpa. Sobre o tema do digital, às vezes a pessoa acha que para digitalizar tem que investir um caminhão de dinheiro, né? Na pandemia agora, a gente lançou o parceiro Magalu, não estou fazendo propaganda do Magazine, não, tá? Mas eu acho que vale a pena parceiromagalu.com, a gente colocou a nossa plataforma à disposição, então a gente tem, se você é um autônomo, você pode vender os produtos do site do Magalu, criar sua lojinha, vender e ganhar uma comissão. Se você é uma pessoa jurídica que fatura até 4.800 por ano, que está no Simples, você pode pegar o sistema, colocar ele te ajuda a fazer gestão de estoque, gestão fiscal, já te pluga no marketplace do Magazine Luiza. A gente está com mais de 30 mil empresas, mais de 300 mil pessoas já conectadas na nossa plataforma. Fantástico. E a gente teve empresas que geraram faturamento na pandemia, que através do parceiro Magalu recuperaram 60% do faturamento dele porque não vendia digitalmente. Então não é difícil entrar, entendeu? Estamos falando de investimento baixo, né, Fabrício? Com certeza. O take rate baixo, então é tranquilo. Acho que, e esse é um exemplo, Ferreirinha, de como você, sabendo usar as plataformas e os ecossistemas, você consegue encontrar os atalhos para a digitalização. Exatamente. É o exemplo do que vocês dois brilhantemente falaram, de se plugar a esses ecossistemas. Eu vou só pegar esse último comentário que o Alberto falou, dos legados, etc., e vou usar uma frase que eu usei na abertura hoje aqui da conversa, quando ontem, com o Ivan Murias, Fabrício e Alberto, o Ivan falou, Ferrinha, o susto passa. E quando esse susto passa, a gente tem que estar preparado para reagir, modelar, antecipar, porque o susto passa, porra. E aí passou o susto, você se vira nos 30, porque tem que fazer acontecer. Fabrício e Alberto, muito obrigado a todos que estavam aqui conosco. Eu vou dizer uma coisa. Em pouquíssimo tempo aqui, vocês tiveram a chance de fazer um MBA com esses dois aqui. Eu vou falar, não sou um cara academicista, sou um cara pragmático e prático e falo que poucas das vezes a gente tem a chance de sair com um repertório tão rico de inteligência de gestão, com condução pautada para uma reflexão pragmática de construção de negócios, de cabeça pautada de mercado. Então, produção, botem a programação de amanhã para que a gente veja o que vai acontecer amanhã. Muito atenção aí para aquilo que nós temos de disponíveis. Não se esqueçam disso, de conteúdos que estão sempre colocados para todos, né? Desde a parte da manhã, para a parte da tarde, para a parte da noite. Então, na parte da manhã, as entrevistas amanhã disponíveis estarão com o Henrico Tieta, da Diomedeia, com uma conversa com a Renata Vavoliza, da Pepeleta. Lembrando que amanhã as entrevistas disponíveis em cima de modelos de negócio. Podcast Júnior da Achievement, com uma mediação do Rodrigo Zen, o Evandro Badim. E, à noite, o primeiro webinar da semana, mediado pela querida Amélia Malheiros, que vai mediar amanhã a Michele Sander, da Perestroika, e o Jorge Greenberg, um dos grandes pensadores aí desse conceito da cultura de moda brasileira. Então, a Amélia amanhã, o terceiro webinar da semana, falando aí sobre cultura, diversidade, educação, inclusão, com dois pensadores aí importantes e formatadores de reflexões. Essa é a programação do SMC Santa Catarina Moda Cultura amanhã. Eu queria agora tentar os vídeos, produção aí do Fiesc e do Senai, para que a gente finalize essa brilhante noite aqui.
dentro do nosso horário britanicamente cronometrado. Vamos lá? Vamos conseguir o vídeo? Quantas vezes você já quis voltar no tempo, ter aproveitado melhor aquele momento, dito aquela palavra que você não disse, feito aquela escolha que te levaria por um caminho diferente? O passado ficou para trás e aquele tempo já não te pertence mais. Pessoal, o vídeo hoje, pelas informações que eu recebi aí, diz que Florianópolis hoje está aquele novo normal de Florianópolis desde sempre, ventando loucamente que ninguém consegue nem andar em Florianópolis. Então, nós vamos finalizar a noite de hoje. Eu quero mais uma vez, humildemente aqui e calorosamente agradecer a presença do Fabrício e do Alberto e dizer verdadeiramente que eu saio daqui rico em aprendizado e com muita humildade eu agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade e a vontade de vocês estarem aqui conosco. Então, muito obrigado, Fabrício, muito obrigado, Alberto. Obrigado, eu agradeço. Obrigado. Reflexões a todos vocês conectados, Fiesc, Sistema Senai e as empresas associadas do SCMC. Obrigado, até amanhã, num dia de conhecimento. Alberto, obrigado. Fabrício, muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado pelo convite. Valeu. Tchau.